A Quest divulgou hoje uma pesquisa sobre a anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos ver então o resultado. Perguntados sobre a possibilidade de anistia, 41% disseram ser contra. 36% disseram ser a favor da anistia para todos, incluindo Bolsonaro. 10% são a favor apenas para os manifestantes do 8 de janeiro. Não souberam ou não responderam, somaram 13%. Para falar sobre esse resultado, a gente conversa agora com o Felipe Nunes, diretor da Quest. Felipe, boa noite para você. A Quest também traçou um perfil dos entrevistados, né? Dados interessantes. O que mais te chamou a atenção, por favor? Boa noite, Bárbara. Prazer estar aqui na edição das 18. Esse resultado, ele revela, na minha avaliação, dois aspectos muito importantes. Primeiro, como que há dois polos, né, claramente degladiando aí em torno desse tema. Esse que é um tema que virou um tema político da sociedade brasileira, deixou de ser apenas um tema do Congresso, da Câmara, mas as pessoas também estão comentando esse assunto, discutindo hoje nas redes sociais. Este foi um grande assunto, principalmente depois que o presidente da Câmara anunciou a possibilidade de votar a urgência desse projeto já amanhã. Então o assunto ficou importante. A pesquisa que acabou de ser concluída, né, aí no fim de semana, pós-julgamento, ela traz esse enquadramento importante. Então, Bárbara, só para dar algum enfoque. Primeiro, quando a gente diz que 41% são contrários, o que a gente está basicamente dizendo é que os eleitores do Nordeste, de renda baixa, católicos e da esquerda lulista ou não lulista, estão se posicionando aí desse lado do espectro. Do outro, os 36% são compostos basicamente por eleitores do Sul e do Centro-Oeste, de renda alta, evangélicos e que são ou de direita ou que estão do lado do bolsonarismo. Ou seja, os dois polos eleitorais se organizaram e esse tema acabou revitalizando aí uma certa polarização. Agora, o que chama a atenção, Bárbara, é o depende, eu vou dizer, esses 10% que estão no meio e que ajudam a gente a compor duas conclusões. A primeira delas, se a gente soma os 41% que são contra qualquer anistia e os 10% que são contra uma anistia ao Bolsonaro, a gente conclui que não há clima na sociedade brasileira hoje para uma anistia em relação ao ex-presidente. 51% dizem não à anistia ao ex-presidente Bolsonaro. Eu estou somando os 41% contra, mais os 10% que topam a anistia apenas para os manifestantes de 8 de janeiro. E o outro pedaço dessa análise, Bárbara, é quando a gente faz o inverso, quando a gente soma os 36 com os 10 e a gente encontra que 46% estão favoráveis a algum tipo de anistia, desde que ela não seja aí composta majoritariamente envolvendo o ex-presidente. Ou seja, a pesquisa que a Quest acaba de publicar aqui em primeira mão revela claramente que o ex-presidente não encontra na opinião pública espaço, né, para debate e para aprovação sobre a anistia, mas há ali, se for apenas para os integrantes, as pessoas que participaram, né, os manifestantes do 8 de janeiro, aqueles que participaram, inclusive, dos atos da quebradeira lá do 8 de janeiro, aí sim a pesquisa revela que tem espaço para uma certa acomodação. Aqui esses são os dois primeiros grandes resultados dessa pesquisa. Eu queria perguntar a você uma questão que me chamou a atenção, que foi, entre eleitores que se consideram lulistas ou da esquerda, não necessariamente lulistas, há pessoas defendendo também a anistia, inclusive para o ex-presidente Bolsonaro, né? E esses números não são pouco expressivos, né? Tem um percentual ali significativo. Vamos olhar esses números, Bárbara. Eu vou pedir à produção para dividir esse dado com a gente. O que a gente fez foi pegar esse dado geral e abrir essa informação por tipo de eleitor, né? A Quest trabalha com esses 5 tipos de eleitores no Brasil: lulistas, a esquerda não lulista, quem é de centro não tem posicionamento, a direita não bolsonarista e os bolsonaristas. E o que a gente vê, Bárbara? Claramente está polarizado. A direita não bolsonarista e os bolsonaristas são mais favoráveis a uma anistia para todos, incluindo o Bolsonaro. Os percentuais são ali 61% e 62%. Os lulistas e a esquerda não lulista, em contraposição, são contra a anistia total, 73% da esquerda e 58% dos lulistas, ou seja, existe ali uma polarização, mas, como você pontuou,
tem gente até dentro do eleitor lulista que prefere ali uma solução, digamos assim, de paz para todo mundo, uma certa acomodação, são 22% esses que pensam isso, mas também tem bolsonarista, 19%, que são contrários à anistia. Então, tem minorias dos dois lados. Agora, Bárbara, vamos olhar para essa coluna do meio. Esse é o eleitor que define a eleição, é o eleitor de centro, é o que a gente chama de eleitor pêndulo. Esse é o eleitor que vai ser decisivo em 2026. Para eles, 46% deles são contrários à anistia, 28% são a favor para todo mundo e 10% a favor, desde que seja apenas para os manifestantes, não inclua o Bolsonaro. Ou seja, no centro fica ainda mais forte aquela análise que eu fiz anteriormente, 56%, que são os 46 mais os 10, dizendo que são contrários a uma anistia que inclua aí o Bolsonaro, né? Ou seja, o ex-presidente de fato não encontra nesse momento, Bárbara, clima de opinião pública no geral para justificar uma aprovação de anistia em favor dele e, em particular, nesse grupo decisivo, o eleitor de centro, que, como eu acabei de mostrar, em sua maioria, rejeita a tese de uma anistia que inclua o Bolsonaro.